Então esse é o título do nosso trabalho que iniciamos semana passada. A vontade do ego, o orgulho e o medo, que aparece no número 30 do Guia do Pessoa. Ele fala que nós temos 3 impedimentos básicos, que são estes, e que nos acompanham desde a nossa origem. Se aplicam a todas as pessoas, e à medida que a queda, que a Ângela acabou de dizer aqui, foi encobrindo a nossa luz, a luz básica do ser, esses atributos foram sendo desenvolvidos por nós. Não é isso? Então ele falou que o propósito do nosso caminho de purificação é perceber a vontade do ego, o orgulho e medo existem dentro de nós. Se eu já puder considerar que existem essas 3 instâncias atuando em mim, a vontade do ego, o orgulho e o medo, eu já estou no meu caminho de purificação. E eu vou descobrindo então o grau em que existe, como interagem e como um depende do outro. Aí a gente viu que como a vontade do ego, o orgulho e o medo, eles se conectam, lembra? Então eu tenho sempre um conectado ao outro. Às vezes o medo é grande, a vontade do ego é grande e o orgulho está bem escondidinho de nós. Na verdade está escondido de nossa consciência. Não é isso? Só recordando. Depois ele faz uma diferença entre livre-arbítrio e vontade do ego. No livre-arbítrio, a vontade de Deus é obtida usando essa minha escolha e decisão de fazê-la. Então, sinteticamente, o livre-arbítrio é fazer contato com a vontade de Deus para mim, escolher e decidir cumpri-la. Isso quer dizer que a vontade do ego, a vontade imatura, cega, obstinada, é a vontade que eu vou deixando para trás. Eu vou abrindo mão dela para seguir a vontade de Deus para mim. Faz sentido? Cada ser purificado deseja coisas certas e coisas erradas. Fica claro isso para nós também? Algumas coisas estão de acordo com as leis espirituais, algumas coisas não. Então ele fala que esse conflito é o maior empecilho do nosso desenvolvimento. A pessoa espiritualmente subdesenvolvida usará a vontade do ego para servir as suas imediatas e aparentes vantagens. Então é porque eu quero assim, porque isso é importante para mim, porque sem isso eu não consigo mais viver. Não é verdade? E ele fala que, na verdade, nós precisamos reunir coragem para testar os nossos sentimentos, traduzi-los em palavras claras e concisas, a fim de perceber onde nós nos encontramos. Esse talvez seja o ponto mais importante para nós hoje, diante do nosso teste da assertividade. Reunir coragem para testar os nossos sentimentos. Aí ele fala da vontade do ego e o medo, que eu vou passar para cá. Uma vontade forte, um medo constante de não tê-la atendido. Imagine, se eu tenho uma vontade assim, até falei para vocês que a vontade para nós, na quarta-feira passada, é que o Galo ganhasse de quanto? 7-1, pelo menos, né? Eles iam no sufoco, não foi? Vontade do ego muito grande, o medo daquilo não acontecer foi grande. Não é verdade? E é assim que acontece conosco. Às vezes eu tenho uma vontade enorme, o moço do Rabinho não está aqui hoje, eu falei do casamento, né? Espantei o bicho. Falar e não veio. Ficou com medo, Lena. Ele ficou com medo. Medo. A vontade do ego era tão grande. Medo. O medo acompanha toda a nossa vontade do ego. Porque no fundo, lá dentro de nós, sabemos que essa vontade não vai ser realizada. Do nosso jeito, não. Acabou de falar você. Apareceu. Teve coragem.
né? Não morro solteira, gente. Acabei de falar de você, viu? Aniel, até lembro o nome do rapaz. Então, existe uma sabedoria dentro de nós que diz para nós que essa vontade 100 não vai ser atendida. Não é verdade? É uma vontade exacerbada, obstinada. Se não for assim, não quero, não serve para mim. Se não fizer tudo como eu desejo, não quero. Não é verdade? Lá dentro de nós existe uma sabedoria que diz que não vai ser dessa forma. E aí o medo aumenta, a vontade do ego, ao invés de ser eliminada, o que acontece com ela? Cresce mais ainda. Porque também é uma vontade obstinada, né? Ele fala que o medo se acasala à vontade do ego, eu já falei, porque lá no fundo a gente tem essa certeza. Nós estamos em 20, né, que a gente parou? Isso são os impedimentos que nos levam. Ele fala assim, olha, devido aos impedimentos que nos colocaram, que vocês colocaram dentro de suas almas, o que vocês desejam não pode ser realizado, ao menos que, neste período, descubra os impedimentos e como eliminá-los. Eu preciso descobrir o que faz a minha vontade do ego ser tão exacerbada assim, ser tão cega e imatura, ser tão obstinada. E à medida que eu descubro isso, eu vou trabalhar como aceitar. Muitas vezes nós aceitamos a realidade. Não é verdade? A vontade que nós temos de que o outro nos valorize, nos enxergue, nos atribua aqueles valores que nós queremos que ele veja, a maioria das vezes é lá em cima. E a pessoa nem nos nota, nem sabe que existimos. E aí nós não temos como eliminar isso se eu não diminuir o meu desejo de aprovação. Essa semana foi muito engraçado, porque eu estava estudando para o meu próximo módulo do Pessoa, lendo uma palestra muito interessante que ele está falando sobre as nossas ilusões. E ele fala que, como uma entidade espiritual que vive fora do nosso planeta, do nosso orbe, do nosso sistema planetário, ele disse que nós produzimos um barulho enorme com os nossos pensamentos e sentimentos. Barulho. E ele diz que o nosso movimento mental, ele tem cor e som. E que é um barulho muito grande a nossa necessidade de sermos aprovados, de sermos validados no que nós somos, do jeito que nós somos. Faz um barulho ensurdecedor. Imagina. Vocês já imaginaram se alguém ouve o barulho mental que nós produzimos? O bate-boca que nós produzimos internamente? Já imaginaram? Se alguém põe um fonezinho dentro do seu cérebro e registra tudo que você fala e pensa e sente. Imagina o barulho. De um, hein? De um. Imagina esses milhares e milhares de pessoas pensando o que se produz, que tipo de som e que tipo de cor se produz. Não é? Dá para imaginar? Eu lembro que tem um filme, eu esqueci agora qual era, que ele ficava procurando uma pessoa e ficava captando a mente das pessoas para saber onde que o indivíduo estava. Aí ele começou a ouvir aquela barulhada, estava no aeroporto, não lembro mais o nome do filme. Imagina captar o barulho da minha casa. Imagina se for do planeta inteiro. Não é verdade? Hã? Então, uma sala de aula onde todos falam ao mesmo tempo, vocês já viram barulho? Se todos nós resolvêssemos falar, só que nós estamos falando, não estamos? Enquanto eu falo aqui, vocês estão pensando, sentindo, lembrando, cruza as informações todas,
Não é verdade? É muito barulho. O que mais que eu acho bom a gente lembrar? Nós então vamos passar para o orgulho, que o medo deu para a gente observar, não é verdade? Foi aqui que nós paramos? Não, próximo, né? Eu falei que a própria imagem do orgulho, ela é presente para nós, olha só. É um gatinho que quando olha no espelho vira um leão. Vocês já viram essa imagem? Quando vocês olham no espelho, tem gente aqui que fala assim, linda, maravilhosa, perfeita. Não é verdade? Eu sou tal. Eu sou tal. Nem vou contar para vocês quem que é. Ele é do signo de leão. Então, o orgulho, o que então seria o orgulho? Que a gente fala fácil, não fala? Olha, para você evoluir espiritualmente, você tem que fazer a sua reforma íntima, trabalhar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância. Não falamos? Fácil, fácil? Traduz orgulho para mim. Sentimento de superioridade. Sentimento de superioridade? Vamos ver. Orgulho significa que você considera o seu ego mais importante do que o da outra pessoa. Não apenas no sentido que se aplica à vontade do ego, que é aquela que deseja certas vantagens de qualquer maneira. A vontade do ego é vantagem só para mim. Mas também no sentido da vaidade. Orgulho anda junto com... Se você sente que a humilhação de outra pessoa é menos importante que a sua própria, você ainda tem muito orgulho. Já viram quando a gente quer sair de um lugar e desce tentando sair? Quem que deve sair primeiro? Não é verdade? Se tem alguém comprando alguma coisa, você está lá esperando, quem que deve ser atendido primeiro? A vontade que eu tenho é de ser O primeiro. primeiro, não importa quem chegou depois. Isso é vontade do ego. Não é? Uma moça outro dia estava no Banco Itaú, ela fez um escândalo, porque chegou uma senhora, parecida comigo, de cabelos grisalhos, e passou na frente de todo mundo, orgulhosamente entrou na frente. Eu falei, ai, não dá. Eles têm todo o tempo do mundo e passam na frente da gente. Não é? Então isso também é o nosso orgulho de a minha humilhação, aquilo que eu vivo, é mais importante do que qualquer um. Alguém já viu assim, a dor do outro é maior do que a sua? É ou não? A dor do outro. Não, o outro começa a falar assim, não, mas porque essa semana foi tão difícil. Não, você não precisa ver a minha. Meu dia foi complicado, pesado, você não sabe o que aconteceu comigo. De imediato, você nem termina de ouvir. Porque a sua é mais importante, a do outro é menos. Não é verdade? Isso para nós é a manifestação do nosso orgulho. Aí ele fala assim, sejamos honestos, sejam honestos consigo, e essa honestidade certamente fará mais por você do que o auto-engano de que vocês possam ter a mesma reação com as humilhações do outro, tanto quanto para com a sua própria. Olha só, quem que é importante? Eu falei para vocês que está chegando a primavera de 2016, né? Então, certamente o guia nos convida a sermos honestos com a gente mesmo. O que eu estou sentindo? É uma pergunta boa para nós, não é? Para eu saber se eu quero mesmo ser a primeira coisa eu vou ter que dar nome a isso para mim. Ele não falou que é uma resposta clara e concisa? Colocar em palavras o meu sentimento? Eu quero mesmo é chegar primeiro do que a Luciana para ser primeiro que ela. Eu quero mesmo é ganhar mais do que ela. Se ela é major, eu vou ser o que depois? Tenente coronel. Tenente coronel. É uma questão de patente, quando diz o Paulo. Não é isso? De hierarquia. Porque nós queremos sempre sermos melhores do que qualquer outra pessoa. Muitas vezes, se a gente for bem honesto,
O que nos impede o crescimento é o nosso desejo de sermos melhores do que o outro. Não é o nosso desejo sincero de trabalharmos, o desejo real, trabalhar, investir, passar pelos meus limites de aprendizado, de crescimento e ir adiante. Isso é o desejo real. O desejo da vontade do ego é: eu quero isso. Trabalho, esforço, o outro pode fazer para que eu tenha o que eu quero. Percebe? Os sentimentos mudam indiretamente, não por força. Gente, essa frase é tão importante para nós. Os nossos sentimentos, eles mudam indiretamente. Não é fazendo força, como a gente aprendeu até o ano 2000. Aquela quantidade de livro de autoajuda que dizia assim: se você mudar o sentimento, vai mudar a sua vida. Aí você mudava o sentimento. Eu tenho um ódio de fulano, mas eu não posso ter ódio. Então eu vou ter piedade para com fulano. Ele faz uma coisa e eu, piedade. E lá dentro, o ódio permanecia. Então ele fala que os sentimentos mudam indiretamente, é com o esforço diário da mudança, é com a compreensão, com a investigação, com a autoavaliação, será a melhor maneira de modificar os seus sentimentos gradualmente. Tem sentimentos que expressam essa imagem. Você sente como se estivesse levando algo bem mais pesado do que você para cima. Porque precisamos do esforço gradual, na autoavaliação, para indiretamente eu fazer mudanças de sentimentos. Nós não mudamos sentimentos por força de vontade. A força de vontade é um estímulo a mais para que você trabalhe o conhecimento dos seus sentimentos. Se a gente quiser mudar alguma coisa, a primeira parte que eu falei que aquela frase era importante, é colocar isso claramente. O que é mesmo que eu sinto quando isso acontece? A maioria das vezes não sabemos dizer qual é o nosso sentimento. Não queremos nem pensar, a gente quer solução. Pulamos a parte do autoconhecimento, da autoavaliação para a solução. Aí não tem jeito. Eu tenho esse problema, eu preciso de uma solução. Eu não sei o que eu sinto, o que eu penso daquilo, eu quero direto uma solução para mim. Tá dando para acompanhar? Aí o guia diz assim: vocês deveriam aprender a não se considerar como se tivesse tanta importância, pois o seu pequeno ego e o orgulho não têm a metade da importância que os seus sentimentos acreditam ter. Então, quando eu estou diante de uma situação, eu olho para mim e ele sugere para eu considerar metade da importância que eu acredito que eu tenho. Não é verdade? Imagine se eu tiver que pedir aumento. Se eu tiver que pedir um favor para alguém. E se eu tiver que mandar em alguém, hierarquicamente. Se eu tiver que ser fraterno com alguém. No grupo de fraternidade, por exemplo, nós trabalhamos uns pelos outros. Mas aqui alguém ganha salário? Eu ganho. Tanto ganhei que já gastei. Agora tem que prestar serviço. Que é fraternalmente. E eu vou entender que eu não sou a pessoa mais importante em uma situação. Ah, mas aí eu coordeno a reunião. Eu sou dona dessa casa. Esse carro é meu. Esse marido, cadê as meninas do marido e do filho? Esse marido é meu. Esse filho é meu. Essa vaga, esse trabalho é meu. Já viu hoje quando a gente está no shopping lotado?
aparece uma vaga, você fica lá esperando. A hora que você começa a arrancar, o outro chega. Não é verdade? Porque ele também acha que ele é mais importante. E eu fico com muita raiva porque eu também sou muito importante. Aí ele fala para a gente considerar no nosso pequeno ego, metade, a gente não tem a metade da importância que a gente acredita que tem. Aí ele fala, olha só, se você aprender a estar mais desapegado da sua própria vaidade, então, e apenas então, terá a proporção adequada ao comparar-se com os outros. Você, consequentemente, terá as mesmas reações pelos outros que por si mesmo. Então, se esse menininho aqui, ó, estiver feliz, o que vai acontecer com esse de cá? Feliz também. Se ele tiver uma dor, esse aqui vai sentir a dor dele e vai poder contribuir com ele. Ele não vai dizer, ainda bem que é você que está sofrendo e não eu. Que é a expressão própria do orgulho. 100%. Mas se ele tiver uma necessidade, se ele tiver fome, e esse aqui também tiver algo que ele possa contribuir, vai dividir igual os pezinhos, olha só. Esse seria o nosso sentimento de desapego e de trabalhar com a nossa vaidade. Vocês imaginam se a gente pudesse dividir tudo que a gente tem com quem não tem? Teria alguma necessidade nesse planeta? Nenhuma. Todos seriam casa, família, trabalho, condição de sobreviver, de estudar e aprender? Todos. Mas às vezes um de nós tem para durar para 3, 4 gerações. E aí nós perdemos essa ideia aqui, ó. O nosso trabalho nesse planeta é desenvolver esse círculozinho. Enquanto nós ainda lutamos com a vontade do ego, nós permanecemos solitários, trabalhando para o nosso próprio crescimento. E não vou pensar, igual a Ângela estava falando aqui, nem nos animais, hierarquicamente, né? E vou dizer, eles estão a serviço. Os peixes também. Os peixes também. Mas nós estamos em evolução. Eles são mais inferiores. Esse assunto não tem a ver com a minha questão aqui não, mas eu vou te responder. A hierarquia é a hierarquia da consciência. Não é verdade? Se o ser humano nesse planeta é o que consideramos ter mais consciência, é a ele que cabe respeitar os outros. Não é verdade? Então, se eu posso fazer isso que está aqui, e esse respeito, eu posso amar o próximo como a mim mesmo, não posso? Isso aqui está na palestra número 30. E isso aqui se encontra onde, gente? É um mandamento, não é verdade? Que Jesus deu para nós. Na verdade, é o mais importante dos mandamentos, né? Eu posso amar o próximo como eu amo a mim. Se eu dou a mim abrigo, respeito, consideração, o que eu vou fazer com o outro? A mesma coisa. Se eu encontro um poder real em mim, o outro também tem um poder real. Se eu encontro fraquezas em mim, eu sou capaz de respeitar a fraqueza do outro. É para essa condição que nós caminhamos. De forma bem consciente. Lembra dessa foto, Bruno? Essa lá no vale, viu, Cláudio? É um coraçãozinho que a gente fez numa pedra lá, para homenagear os irmãos espirituais. Olha só, enquanto vocês sentirem de maneira diferente para consigo e para com o seu próximo, isso significa violação da lei espiritual de justiça. Por que eu, que sou lourinho, sou diferente dos outros que são pretinhos?
Se eu considero isso real, eu estou violando uma lei espiritual, a lei de justiça. Se tem alimento aqui nesse lugar, a todos nós pertence, não é verdade? Sempre que você sente injustiça, vocês se colocam emocionalmente num plano superior ao do próximo. Faz sentido? Se eu acho que tem uma injustiça, quem que foi injustiçado? Eu. Aqueles que eu amo e defendo, aquilo que eu acredito. Você está julgando. Eu estou julgando. Se existe uma lei espiritual de justiça, o que veio para mim tá certinho. Não tem nenhuma dobra. Ah, mas eu fui violado, eu fui assaltado, eu fui roubado. Lei espiritual de justiça. Ninguém recebe algo que não deve. Não é verdade? Se eu ainda penso que tem uma injustiça, é porque eu não compreendi o significado da lei. Ah, mas fulano tem os olhos azuis e eu tenho os olhos negros. Eu queria ter mesmo, era olhos azuis. É mais bonito, é mais importante. Se eu penso assim, é injusto. Muitas pessoas que conhecem o trabalho espiritual falam para nós: Helena, você acha que é justo uma criança nascer com problemas, já nasce com problema cardíaco e vai ficar nesse planeta 4, 5 semanas?